Olá, família Pentecoste, já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcenda para todos vocês. Estão todos bem, estão todos na santa paz. Vamos glorificar o nome do Senhor porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo o Senhor é bom. Amém? Amados, hoje trago para vocês a palavra que está em Mateus 23, capítulo 12. Mateus 23, capítulo 12, que vai falar assim. Ele traz para nós esta passagem para nos informar qual é o significado da frase: os humilhados serão exaltados. Muitas pessoas, elas pensam, quando usam esta frase, os humilhados serão exaltados, elas pensam que denota um sentimento de revanche, um sentimento de vingança, quando se sente humilhada por outras pessoas. A ideia central desta passagem é que a humildade precede a honra. Está lá em Provérbios 18, 12. A humildade precede a honra. Então, quando a gente se humilha perante a Deus e até mesmo aos homens, o Senhor nos exalta. Eu quero contar uma história para que vocês tenham um entendimento. Na passagem da Bíblia, e na maioria das passagens da Bíblia, o Senhor usa metáforas. Metáforas é uma comparação, um paralelo, uma representação. Muitas vezes ele usava a história e na história ele usava muitas metáforas. Então, os humilhados serão exaltados. Nós vamos ter o entendimento e o discernimento diante dessa história que irei contar, para que vocês entendam que isto não é um sentimento de revanche, não é um sentimento de vingança. Quando nós somos humilhados ou humilhadas, nós temos que ir para os pés do Senhor, entregar toda a humilhação aos pés do Senhor, porque é Ele que nos exalta. Então, muitas vezes as pessoas, por serem humilhadas, querem uma revanche, querem uma vingança. Isso não resolve. Não é o primeiro passo a se dar. Qual o primeiro passo então, Maria? Colocar aos pés do Senhor. Se humilhar a Deus, para que Deus possa te exaltar diante de qualquer tipo de humilhação. Amém? Vou contar uma história, para que vocês tenham um entendimento. O Rubens era um homem que trabalhava numa empresa. E ele tinha um amigo chamado José. José era um dos melhores amigos do Rubens. E o Rubens sempre conversava com ele, tinha aquela afinidade, aquela amizade, a fraternidade entre eles, como irmãos. Então, o José estava desempregado. Logo, o Rubens se preocupou diante da situação que ele estava vivendo, porque ele tinha família e queria muito ajudar. O Rubens queria muito ajudar o José. Logo, o Rubens convida José para trabalhar nesta empresa, onde o Rubens ele era respeitado, ele era um homem bom, um homem de caráter, um homem religioso, um homem que levava para as pessoas a paz. E logo o José foi informado pelo Rubens, que eles eram amigos, que ele tinha arrumado uma vaga para ele na empresa. O José se animou, o José ficou grato e logo entrou na empresa. Quando entrou na empresa, o José começou a crescer diante de tudo que ele estava fazendo, ele foi tendo crescimento. Mas logo, diante do crescimento dele, ele foi ficando arrogante, ele foi ficando prepotente e quis humilhar o Rubens. O José quis humilhar o Rubens porque estava crescendo na empresa. Logo, o Rubens ficou triste. Ele ficou se auto-perguntando: o que eu fiz, Senhor, para este homem? Eu só quis o ajudar e ele agora quer me humilhar. E logo o Rubens informou a um outro amigo da empresa que estava triste, que tudo que o José estava fazendo estava entristecendo ele, porque ele estava querendo humilhar o Rubens. Logo o amigo dele, do Rubens, falou assim: Rubens, entrega isto ao Senhor. Você é um homem religioso. Vai para os pés do Senhor, se humilha ao Senhor, entrega, fala para o Senhor que perdoa o José, para que o Senhor possa também ajudar José
a sofrer uma mudança para que ele não possa mais fazer isso com ninguém, porque o Rubens só tinha o ajudado. E logo o Rubens fez isso. Então o que acontece? O Rubens foi informado dentro da empresa que receberia uma promoção. O Rubens, diante de toda a humilhação que o José o fez passar, trouxe para ele uma promoção. Aí você me pode perguntar, mas Maria, a gente precisa ser humilhado o tempo todo para que o Senhor nos exalte? Não, não é a questão de você ser humilhado o tempo todo. A questão é que você, quando sofrer humilhação, você não queira revanche, nem queira vingança. Você apenas se entregue tudo isso ao Senhor. Logo ele te exalta. Não é que você vai ser humilhado o tempo todo para que Deus possa exaltar. Não, simplesmente o Senhor, ele deixa essa promessa de que todo aquele que é humilhado silencia, todo aquele que passa por humilhação e entrega a Deus, Deus, ele exalta, como exaltou o Rubens. O Rubens, ele foi promovido na empresa. Então toda a humilhação que ele passou ali, ele não levou revanche para José, não quis vingança, apenas entregou a Deus e pediu por José também. E logo o Senhor exaltou o Rubens, dando esta promoção. É isto que a palavra de Deus nos traz hoje. Os humilhados serão exaltados quando a gente realmente entrega tudo ao Senhor. Então, vou trazer aqui também uma passagem que está em Lucas 18, do 9 ao 17. Fala da passagem do fariseu e do publicano. Essa passagem é muito interessante, que a gente também possa meditar nesta passagem para que a gente possa permanecer humilde. O fariseu, ele se dizia digno, mestre das leis, se dizia santo. O fariseu se dizia, sou melhor, sei demais, tenho mais sabedoria. O fariseu, eles agiam assim. Eles eram melhores do que os outros. E o publicano era um cobrador de impostos que sabia que precisava muito de Jesus, porque ele vivia em pecado. Muitas vezes ele cobrava impostos a mais, muitas vezes desviava. E o publicano, por ser cobrador de impostos, eles eram mal vistos diante da sociedade farisaica. Eles eram mal vistos. E logo, qual foi justificado deles dois? O publicano olha para o céu e fala para o Senhor, sou pecador, sou um falho, eu sei dos meus pecados, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. E o fariseu está lá. A oração do fariseu é dizer, conheço das leis, sou mestre das leis, sou digno, sou santo, pago meu dízimo, compro o meu azeite. Era assim que o fariseu se sentia, todo-poderoso, com muita prepotência e arrogância. Quem foi justificado da história? O publicano. Por quê? Porque o publicano, ele admitia ser um pecador. E o fariseu não. O fariseu, ele não tinha pecado, ele era santo porque conhecia das leis, e ele jejuava, ele orava, ele pagava o dízimo. Então o publicano, ele foi humilde e o fariseu foi prepotente, arrogante. E logo o publicano foi exaltado por Deus. Por quê? Porque teve humildade. E a palavra vai dizer lá em Provérbios 18, 12, que a humildade precede a honra. É através da humildade que nós conseguimos agradar segundo o coração do Pai e assim sendo exaltado e exaltada. Então, amados, nós temos que entender que as humilhações, a gente não pode ter como um sentimento de vingança ou revanche. Nós temos que entregar, é ruim, é amarga, a humilhação é amarga. Mas tudo que entra amargo vai doce depois, né? Entra amargo, mas logo se torna doce, porque logo você vê a glória do Senhor acontecer na sua vida. Então vamos entender que nós somos justificados pela humildade também. O Senhor, ele justificou o publicano, porque foi humilde, admitiu o pecado. E o fariseu não, ele não foi justificado, porque ele foi prepotente, ele foi arrogante, ele achava que tudo podia. Então quando a gente é humilhado, quando a gente se humilha ao Senhor, quando a gente entende que nós somos pecadores, nós somos limitados e limitadas, a gente recebe a graça do Senhor. Mas se a gente for prepotente, se a gente for arrogante, se a gente achar que sabe de tudo, nós não sabemos de nada. A prepotência e a arrogância não nos leva a nada.
só vai nos levar ao caminho da revanche e da vingança. Seja humilde. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Então, quem não tiver humildade não tem sabedoria, porque vai ter prepotência, vai ter arrogância de achar que tudo pode. Então, faça como o publicano. Admita. Mesmo você sendo humilhado, mesmo você sendo humilhada, entrega ao Senhor, se humilhe aos pés do Senhor, se humilhe perante a Deus e logo Ele te exaltará. Então essa passagem denota isto: os humilhados serão exaltados. Todo aquele que se humilha a Deus, ele logo será exaltado. E mesmo que for humilhado perante aos homens, entrega a Deus, logo o Senhor te exaltará. Porque o Senhor, Ele é que traz a honra, não os homens. Amém? Fiquem na paz, aqui termina mais uma live, que vocês possam ter o entendimento e o discernimento que está trazendo aqui nessa palavra. Todos os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se humilham a Deus, aqueles que entendem que foi humilhado e logo entregou ao Senhor. Amém? Fiquem na paz. Se você foi humilhado, se você foi humilhada, entregue nas mãos do Senhor. Não queira revanche, não queira vingança. Só silencie. Logo o Senhor te mostrará a honra dele na tua vida, te mostrará a glória dele na tua vida. E também toda humildade ela precede a honra. Amém? Está lá em Provérbios 18, 12. Que vocês possam meditar e ter o discernimento do significado dessa palavra. Amém? Deixe que as metáforas cumpram seus preceitos, que vocês possam meditar e ter uma boa interpretação sobre a passagem. Essa é a passagem de hoje que está em Mateus 23, 12. Amém? Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz. Um grande beijo e um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. Tchau, tchau.